Os que eu corrigi eu já dei nota e já está lá na sala Google. Se não tem a nota ainda é porque não foi corrigido. Tanto da aula 1 quanto da aula 2. Vamos lá, galera. Boa tarde novamente. Hoje a gente vai aí para o nosso terceiro encontro, né? Nossa terceira aula aí do módulo de apresentações gráficas. Lembrando, gente, é importante eu sempre frisar isso do início. Parece, né? Vai ficar martelando na cabeça de vocês. Mas as aulas são gravadas, depois eu posto no YouTube. Então, se você em casa vai ter futuramente, ou está tendo algum problema de conexão, é importante que você saiba que a aula é gravada. Tá bom? Quando você precisar, você vai ter já tudo ali pronto, bonitinho. Tá? Então, podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos que vocês podem consultar o conteúdo em qualquer momento. Além disso, eu também fico à disposição de todos aí pela sala Google. Pela sala Google e também pelo WhatsApp. Certo? Pra galera que tá começando hoje, daqui a pouco eu passo o meu número de WhatsApp pra gente poder começar a bater um papo. Certo? Vamos lá, pessoal. Só 9 no ao vivo, hein? Por enquanto, hein? Por enquanto, só 9 no ao vivo. Vamos lá, então, gente. Vou trocar a minha tela aqui para a galera poder enxergar. Certo, vamos lá então, gente. Bom, vamos recapitular um pouquinho. Na primeira aula a gente conheceu um pouquinho sobre a metodologia, né? Um pouquinho sobre a ferramenta que será utilizada por nós todos, tá? E já fizemos uma atividade. Na segunda aula, a gente se aprofundou um pouquinho mais na questão visual, né, da nossa matéria. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre a questão de formatação. Tudo bem? É importante eu citar isso, por quê? Porque nem todo mundo, né, nem todo mundo tem o costume de mexer no computador ou mexer nas ferramentas, tá? Que nós vamos ter como objeto de aula. O que eu sempre vou falar para os meus alunos durante a vida toda é que quanto mais você praticar, mais você vai desenvolver as habilidades. Ninguém nasce sabendo, né? A gente não é um computador que eu vou lá, espeto lá o pendriver, né? E jogo todas as informações para vocês. Então requer uma dedicação por parte de todos, tá? Então, vamos dar sequência aí. Tivemos a primeira atividade, uma atividade onde vocês tiveram que montar sobre um tema chamado Lendas Urbanas. O segundo tema de atividades que nós tivemos foi sobre cidades. Hoje, como vocês são pessoas adultas, né, pessoas já com uma idade elevada, né, a gente vai reviver um pouco a infância de vocês, tá? E a minha infância também. Então, como tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre desenhos. Tá? Quais eram os desenhos que vocês tinham o hábito de ver, né, de assistir? Então a gente vai trabalhar com isso como tema. Lembrando que sempre no primeiro slide, o que é um slide mesmo, gente? Uma folha em branco. Então o que é um slide? Uma folha em branco. Então sempre lembrando que aqui nessa folha em branco, a gente no primeiro temos que colocar o título do trabalho, o título da atividade
né? E também o nome completo. Opa! Nome completo. E a data. Tudo bem? O pessoal me pergunta muito, gente. Professor, é para entregar até quando? Oi? Não entendi. No primeiro slide é o tema, o título, o seu nome e a data. Tá? Turma, né? Não, tá certo, tá certo. Eu falei errado. Turma. A turma, tá? O pessoal me pergunta muito. A turma da gente é a 2509. O pessoal me pergunta muito. Professora, para entregar até quando? Então, tanto se é online ou se é presencial, galera, é importante que vocês criem um hábito de estabelecer. Se a minha aula, tá bom, galera? Se a minha aula é de segunda e quinta, indiferente se é presencial ou online, das 2 até as 3, das 2h30 até as 4, né? Se programe, se organize para aquele horário, se dedique para aquele horário, tá? Vai passar um pouquinho, às vezes em casa? Passa, tá? Mas se programe para você tentar começar no dia e terminar no dia. Mas, né, sabendo aí, muitos aí acabam fazendo pelo celular, tablet e tal. Acontece algum problema na internet, ou o celular trava, algo do gênero. Tentem fazer sempre até a próxima aula. Tá? Não deixem acumular. Por quê? Porque senão vai ficando uma bola de neve e aí você não vai conseguir entregar tudo a tempo. Porque na última aula do módulo, é a aula que eu pego para realmente conferir tudo, lançar as notas do sistema, tá bom? E é o dia que a gente faz uma avaliação, tanto teórica quanto prática, tá? Então, não deixem acumular, tá bom, galera? O pessoal online e o pessoal presencial, tomem esse cuidado aí. Certo? Quando a gente abre o app, a gente abre o aplicativo, a gente definiu lá o tema, bonitinho, bacana, legal. O tema da aula de hoje é esse. E vamos trabalhar muito com essa guia aqui, ó, página inicial. Tá bom, galera? A gente vai trabalhar muito com essa guia aqui, que envolve a parte de formatação. Tá? O que é uma formatação? É você mudar as características do seu conteúdo. Você mudar, por exemplo, uma cor, né? O tamanho, um layout de letra, aplicar algum efeito ou algo do gênero, tá bom? Então, a gente vai trabalhar muito com essa janelinha aqui. Janelinha não, desculpa, com essa guia aqui, tá? Que é essa guia aqui onde tem toda essa parte de formatação. Beleza? Então vamos lá. Como tema de aula, né? A gente tem essa questão de desenhos. Então eu vou criar a minha aqui, lá no laboratório, vocês vão criar a de vocês aí. Vamos lá. Então, primeira folha, aperta Enter. Vem aqui, aperta Enter. Tá bom? Vai aparecer uma folhinha em branco aqui. A gente vai colocar o tema. Lembrando aí, gente, lembrando que a gente, por enquanto, vocês estão tendo a coisa mais fácil. Porque como a gente está aprendendo a mexer com a ferramenta, a gente está pegando muito coisa da internet. Tipo, copia e cola. Tá? Coisa muito rápido. Mas vai chegar um momento das nossas aulas que os dedinhos, a criatividade de vocês vai ter que vir à tona. Tá bom? Então vamos lá. Então, primeiro desenho que eu vou colocar aqui. Tá? Primeiro desenho que eu vou colocar aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui que a galera está perguntando.
Vamos lá então, gente. Espera aí que eu me perdi. Ah, me achei aqui. Vamos lá então, galera. Bom, primeiro desenho. Eu sou da época... não sou tão velho assim, né? Porque quando começa a falar, eu sou da época, né? Não, né? Eu tô na casa dos 30 ainda, tá bom? Tô inteirão. Eu sou da época da Manchete, tá? Então, eu sou um cara que, na época da Manchete, assistiu Jaspion, Changeman, Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon. Eu sou da época do Pequeno Príncipe no SBT, Ursinhos Carinhosos do SBT, TV Colosso, né? Então a gente vai meio que cavucar um pouquinho aí, certo? Então, através do Google, através de um site de buscas, vocês vão digitar lá um desenho, tá bom? Então, primeiramente, eu vou falar aqui sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Primeiro desenho que eu vou falar aqui. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o título. Tá bom? Coloquei o título. Vou pegar aqui na internet algo sobre o desenho. Uma história, uma curiosidade... Do que conta o desenho, sempre coisa bem fácil. Copia da internet e cola. Nem doeu. Né? Aí você arruma aqui, né, o tamanho. Por quê? Porque a gente vai colocar a apresentação, ela é visual. Então ela tem que ter o texto e também tem que conter imagens. Ou uma imagem, pelo menos. Tá? Então, vamos pegar uma imagem aqui. Sobre o tema escolhido. Pegar essa aqui, que essa aqui é clássica. Vamos lá. Coloca a imagem de um tamanho que não ultrapasse muito texto ou algo do gênero. Tá aqui a imagem, certo? Vou fazer mais um só para a gente poder entender. Vamos para algo mais meigo. TV Colosso. Tá? Vamos pegar aqui um contexto sobre, né, o programa. Castelo Rá-Tim-Bum também. Pegar aqui uma imagem também. Vou copiar aqui a imagem. Certo? Vou colar aqui. Então a gente vai falar sobre desenhos aí, séries, enfim. Infanto-juvenil, né? Vamos lá. Lembrando, gente, aqui eu acabei não fazendo, mas sempre lembre de fazer intercalado, tá? O texto e a imagem. A gente intercala. Eu já havia explicado isso para vocês, porque na hora de uma apresentação, para quem está sentado não fica tão cansativo na hora de ver a apresentação, porque a primeira coisa que a gente foca a visão é a imagem. Quando ele vai se alternando, não cansa tanto a gente que está aí de forma online. Galera presencial, tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Galera online, tudo bem até aí? Tá dando eco aí, gente? É porque tem gente com o microfone aberto. Deixa eu fechar aqui o microfone de todo mundo. Acho que agora vai melhorar, né? Pessoal online, alguma dúvida? Galera que tá online, alguma dúvida aí? Eu fechei os microfones, tá bom? Ô Sueli, eu nem terminei a explicação, você já tá perguntando quantos desenhos? Calma, mulher. É sobre desenhos, Rafaela, tá bom? A gente vai falar sobre a infância.
Ah, tá. Como explicado, Thiago, tem que baixar o app, tá bom? Baixar os apps de apresentações. Tem que baixar o PowerPoint ou qual é o outro programa que eu falei, gente? Apresentações da Google, tá bom, Thiago? Então são os dois apps que você tem que baixar. Vamos lá então, vamos tocar o barco aqui, vamos seguir o ritmo. Depois que eu criei lá, né, a minha apresentação inicial, tá bom? Na hora que eu criei lá a minha apresentação inicial, coloquei os slides lá, tá bom? Daqui a pouco eu falo sobre a quantidade, mas a quantidade acho que todo mundo já sabe, né? Que é sobre 10 slides, né? Então, TV Colosso. Certo. Recapitulando um pouquinho. A gente viu que quando coloca aqui, a gente vai trabalhar o layout. Então eu venho aqui na guia Designer. Venho aqui nessa guia aqui Designer, tá vendo? E na guia Designer eu vou escolher uma cor, um layout. Ou posso, caso eu queira, também colocar um plano de fundo. Tudo bem? Então a gente pode brincar. Então aqui eu vou escolher um tema mesmo, uma coisa já meio que pronta. Tá? Vou pegar esse verdinho aqui, ó. Tá bom? Então eu escolho o tema, aí eu posso pegar o padrão de cores, posso mudar as cores aqui. Pegar uma coisa um pouco mais chamativa, um amarelo. Amarelo com preto dá um contraste legal. Então ele está aqui. Perceba que quando eu escolho o tema, gente, algumas formatações, ele altera, na verdade, as formatações, tá? Então ele já vem com um estilo de fonte, um estilo de tamanho e por aí vai. Então escolher o tema, a gente vai vir aqui e vamos trabalhar com essa parte, né, que é a parte da formatação do texto. Então aqui que eu vou brincar, tá? Então, por exemplo, aqui está escrito desenhos, né, ou desenhos animados, tanto faz. Aqui na página inicial, eu tenho toda uma cartela de formatação. Alinhamentos, aonde eu posso mudar o alinhamento do meu texto, alinhamento à direita, à esquerda, centralizado, tá bom? Tem aqui também toda a parte de cores, né? A cor da fonte. E se você quer negrito, itálico, sublinhado, sombra. E aqui eu tenho o estilo da letra e o tamanho. Como uma apresentação ela tem que ser muito visual, a gente precisa tomar muito cuidado com o tamanho da letra. Por isso que na hora que a gente coloca um texto, esse texto não pode ser um texto muito pequeno, não pode ser um texto muito pequeno e também não pode ser muito grande. Tá? A gente tem que tentar achar o meio termo. Porque eu preciso aumentar o tamanho da letra para, por exemplo, quem está aqui numa sala e está lá no final da sala, possa enxergar. Se eu estou vendo isso através do YouTube, eu também tenho que enxergar de forma adequada. Tudo bem? Então vamos lá. Então eu vou trabalhar aqui o tamanho. Vou centralizar aqui o meu título e vou aumentar o título aqui. O meu texto também eu vou aumentar o meu texto. Vou orientar o meu texto, vou mexer aqui no meu texto também, porque eu posso brincar e aumentar a minha imagem aqui de forma adequada. Ficar mais visual. Formato da letra. Aqui ele me dá uma letra padrão do tema. Tá vendo aqui, ó? O tamanho eu aumentei, o tamanho já não é padrão. Então eu venho aqui e escolho. Tá? Você pode escolher uma fonte, né? Certo? Ele comeu aqui o acento, né? Deixa eu tirar o acento.
Zodíaco tem acento, mas vou trocar aqui a fonte. Pera aí. Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo? Tem acento, mas se eu colocar o acento, ele vai comer o acento, não vai aparecer. Tá bom? E aqui também, ó, a gente pode colocar um negrito. O texto, eu sempre vou optar para vocês colocarem uma fonte Arial ou Times New Roman, porque ela é mais legível, tá? Agora aqui no título, tanto faz, você pode brincar com as fontes que tem no computador, com as fontes que tem no seu celular. Tá vendo? Vou jogar uma sombrinha, ó. Joguei uma sombrinha aí para ficar mais visível. A gente aumenta aqui o texto, né? Aumentar mais um pouquinho. Vamos colocar lá um negrito e colocar lá a fonte Arial. A gente pode brincar com a imagem, tá? Isso eu vou fazendo com todo o conteúdo do meu texto. Eu vou formatando aqui, inicialmente, né? Inicialmente eu vou formatando aqui o texto de início, né? De início eu vou colocando aqui. Deixa eu aumentar aqui também, né? Que tá um tamanho muito pequeno. Aí, ficou um legal, tamanho legal. Mudei o alinhamento aqui. Aí você pode brincar com a movimentação aí das caixas, tá? Então tá ficando assim por enquanto. Desenhos. Tá vendo? Dá para enxergar aí o texto no fundo aí da sala? Então, tá legível. Tá? E a gente sempre vai trabalhar intercalando, colocando imagens, tá bom? Bom, então aqui a gente viu a formatação inicial, né? Tamanho, algo do gênero. Aqui, eu tenho esse símbolo aqui, tá vendo aqui do lado? Esse símbolo aqui é chamado de marcador. O que é um marcador? O marcador ele tem a finalidade de nos ajudar a, como o nome fala, marcar, listar, né, algo. Aqui, por exemplo, como é um texto, eu não preciso trabalhar com o marcador, porque eu não estou montando uma lista. Tá? Então eu posso tirar esse marcador, tá vendo? Ele vai tornar meu texto, minha apresentação mais limpa, porque ele é um texto. O que eu preciso fazer aqui no texto é aplicar essa formatação aqui, ó. Alinhamento justificado. Por que justificado? Vocês estão vendo que aqui meu texto, ele tem essas ondulações aqui, ó. Ele não começa e não termina no início, ó. Tá? Então, quando a gente justifica, o texto ele fica mais alinhadinho. Tá? Então, é uma coisa que a gente deve estar aplicando aqui. Tá vendo? Justifica o texto para que fique mais bonitinho de se ver. Tá? Bom, formatei o tamanho, formatei o estilo de letra, formatei os alinhamentos. Tá? Trabalhou, caso você queira montar uma lista primeiro de desenhos, pode montar. Aí a gente usa esse cara aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, tá vendo? Ó. Marcadores ou numeradores. Tá? Como lá eu falei, são 10 desenhos. Então, por exemplo, você quer criar uma lista? Então você põe aqui desenho 1. Deixa eu copiar e colar que fica mais fácil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui, né? Então, tá vendo aqui que ele me dá o marcador, ó? Opa. Ó, ele tá me dando um marcador aqui, né? Que é essa listazinha aqui. Né? São essa listazinha aqui. Essa listazinha a gente pode mudar por aqui, ó. Como eu havia mostrado, a gente muda ela por aqui. Tá? Então a gente seleciona e vem aqui e escolhe o tipo de marcador que você quer. Aqui, ó, ele tem uma opção chamada marcadores e numeradores. Você clicando ali,
ele vai te dar uma janela, um assistente, aonde ele vai ter mais opções para a gente poder trabalhar, tá bom? Inclusive a gente pode trabalhar aqui com imagens, caso a gente queira, tá? A gente pode pegar uma imagem da internet, tá bom? Caso você queira. E aqui eu posso pegar os símbolos, tá? Aí eu tenho os símbolos, que é uma galeria lá de caracteres especiais, né? Desenhos especiais que a gente pode colocar. Então, por exemplo, eu quero colocar, sei lá, pegar aqui aqui, ó, uma máquina fotográfica, uma filmadora, né? Posso colocar essa filmadora aqui como, tá vendo? Ficou a filmadora como o marcador. Caso você não queira um marcador, queira um numerador, a gente tem aqui os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, né? Os números numéricos, né? Ou os números romanos, ou o alfabeto, né? Sequência alfabética aí. Então a gente pode trabalhar com os marcadores aqui. Bom, aqui, dica. Sempre que você trabalhar com um fundo claro, tenha em mente de você colocar cores escuras. Tá? Toda vez que você trabalhar com um fundo escuro, trabalhe com cores claras. Tudo bem, gente? Que nem aqui, meu fundo é preto. O fundo que eu falo é o da apresentação, tá, gente? Fundo preto, ou marrom, ou cinza. Se você pegar aqui e colocar um vermelho, fica pesado, né? Tá? Então aí você trabalha com branco. Não quer esse fundo, quer um fundo mais claro, muda a cor do fundo, mas aí você vai ter que jogar a cor da letra, né, a cor da fonte, como cor preta. Tá bom? Então o fundo da apresentação aí. Certo aí? Perguntas? Tranquilo? Galera do online aí, do ao vivo, alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Beleza, vamos lá, tocar o barco. Legal. Quando a gente trabalha aqui com texto, a gente tem aqui essa opção aqui, ó. Tá vendo? É chamado parágrafo. Que é para a gente poder aplicar algumas formatações de texto ali, tá? Então você vai clicar nessa setinha aqui. A gente não acaba usando muito, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Mas é importante conhecer. Então aqui no parágrafo. Aqui no parágrafo, a gente pode trabalhar o alinhamento do texto. Tá vendo? Se a gente quer o texto justificado, a gente pode trabalhar com recuos. Tá? E espaçamento entre o texto, que é para ele ficar um pouco mais legível na nossa leitura. Tá? Aqui já está justificado, porque eu já havia justificado anterior. A única coisa que eu não fiz aqui foi colocar parágrafo. O que é o parágrafo, gente? Lembra lá do colégio? Que a professora fala, vai começar o texto? Pega lá, põe 2 dedinhos, né, no canto da folha, marca lá, e aí você começa a escrever. Então o parágrafo nada mais é do que um pequeno recuo no início de um parágrafo, né? O parágrafo nada mais é do que seria o início do texto. Então, ó, tá vendo aqui, ó, ele deu o espaço. Ele me deu esse recuo aqui, ó, que não tinha. Ó, vou dar um Ctrl Z aí, ó. Ele não tinha esse recuo. Tá bom? Fui lá e coloquei o recuo. Certo? Bom, já vimos sobre cores e tal. Ah, detalhe. Aqui eu coloquei uma letra estilosa, mas quando a gente trabalha com a formatação, tá? A formatação do texto, a gente também tem um recurso aqui chamado WordArt, tá bom? Um recurso aqui chamado WordArt. Então aqui, ó, ele tem um azinho e um azão junto, tá vendo?
E tem o A, que aqui é a cor da letra. Aqui é para a gente poder trabalhar com o tamanho da letra, e aqui para a gente poder apagar a formatação. Então aqui, a gente pode trabalhar aqui com a letra, se você quer todo maiúsculo o texto, você quer trabalhar com maiúsculas e minúsculas. Aqui a gente tem a cor do texto, né, propriamente dito. Tá? Ficou legal essa cor, tá bom? E temos lá, né, a galeria de desenho, de imagens. Aqui no inserir, tá bom? Aqui no inserir, a gente tem esse cara aqui, ó, chamado Word Art. O que é o Word Art? Ele é uma galeria onde ele tem uns padrões de fontes desenhadas, estilizadas. Então você pode clicar aqui, ó, e ele te dá lá, ó, alguns padrões, tá vendo? Ó, ele me deu aqui um padrão. Aí eu posso aumentar esse padrão, né? Aumentar o tamanho da letra, né? Mas o que me interessa aqui, só para vocês entenderem, quando a gente insere aqui o Word Art, ele exibe uma nova guia, chamado formatar. E essa formatação é toda exclusiva do nosso item Word Art. Então aqui eu consigo trabalhar os estilos, cores, né? Então a gente tem aqui alguns estilos rápidos. A cor, você pode modificar a cor, né? A borda, né? A sombra. Aqui alguns efeitos de brilho ou 3D, caso você queira colocar. Tá vendo? Então a gente pode aplicar uns reflexos, tá vendo? Eu vou apagar aqui. Tá vendo aqui, ó? Então, a gente pode formatar aqui, ó, brincar. Aqui ele tá pequenininho, eu vou aumentar o tamanho. Opa, foi muito grande. Então tá aqui, ó. Vocês viram que ficou uma sombra ali estilizada, né? O efeito 3D, o brilho. Então você pode brincar e formatar aqui também o nosso Word Art, tá? Aqui eu não fiz, porque não precisou. Mas caso você precise, aqui essa caixa aqui, ela tá transparente porque meu fundo é colorido. Aqui você pode brincar, pode mudar a cor do fundo, tá? Você pode formatar caso precise, caso seja necessário. Tá bom, gente? Beleza? Uma outra coisa que tem aqui, mas a gente vai ver com calma, tá bom? São as formas. Tá bom? Que a gente não vai ver agora, mas só comentando. As formas, elas também fazem parte de uma formatação. Então, dependendo do que a gente vai fazer, a gente vai ter uma aula aqui, a gente vai fazer uma história em quadrinho, tá? E essa história em quadrinho vai ser animada. Vai ter movimento, vai ter vida essa história em quadrinho. Então a gente vai utilizar aqui as formas. Tá vendo? A gente vai utilizar as formas aqui, porque vai ter alguns objetos necessários para que a gente possa fazer. Certo aí, gente? Pessoal presencial, alguma dúvida? Querem perguntar algo? Não? Galera online, tem alguma dúvida aí? Vamos lá, galera online. Galera online. Vão ser, são 10 slides, tá? Sobre
10 desenhos animados, tá bom? Vamos lá, o Gustavo. Os designers dos títulos de cada slide pode ser diferente? Não, Gustavo, pode ser diferente, tá bom? Você pode fazer de forma diferente. Não tem problema algum. Galera online aí, alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida da galera online? Pessoal presencial, tudo bem? Pessoal, lista de chamada, onde que tá aí a lista? Todo mundo assinou? Alguém não assinou? Assina, por favor. Rafaela tá ok. Galera, tudo bem? A Ana Carolina, alguma dúvida? O Andrade, alguma dúvida? Bianca, alguma dúvida? Carlos, Cleverson, Graziele, Gustavo, Jorge Lucas. Que a força esteja com a gente. José Adriano, Juliana, Max, Melissa, Rafaela, Sueli, Tainara e Thiago. Tudo tranquilo? Ficou tudo bem claro? Alguma pergunta? É isso aí então, gente. Vou parar aqui a gravação.